No exercício 19 da terceira lista do Thomas, a gente tem essa situação que a água escoa uma taxa de 6 metros cúbicos por minuto de um reservatório hemisférico, que é esse aqui de baixo, com um raio de 13 metros. Sabe-se que o volume de água em um recipiente hemisférico de raio R é dado por essa fórmula. Então, essa fórmula que determina o raio, ou o volume, onde R é o raio, né, que ele falou já que vale 13, e a água estando a y metros de profundidade. Pergunta: a que taxa o nível da água variará quando a água tiver 8 metros de profundidade? Então, a que taxa o nível de água vai variar? O nível da água é o y. Então, a taxa de variação do y vai ser o dy dt. Então, é isso que o exercício está pedindo, dy dt. Só que ele falou o seguinte, ó, a água está escoando a uma taxa de 6 metros cúbicos por minuto. Esses 6 metros cúbicos é o volume, minuto é tempo. Ou seja, isso aqui é a variação do volume em função do tempo. Então, para calcular o dy dt, nós vamos usar a fórmula do volume que o exercício já deu, que é essa aqui, ó. Então, copiei aqui. Vou pegar esse termo e multiplicar pelo 3R, vou pegar esse termo e multiplicar pelo menos y, só fazer a distributiva. Então, ficou assim. Vou cancelar esse 3 com esse 3, né? Então, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. R vezes y² vezes π, menos π y ao cubo sobre 3. Então, isso é a equação do volume. Se eu quero calcular dy dt, eu tenho que pensar o seguinte. O que é o dv dt? É a derivada do v em relação ao t. Só que o v não está escrito em função de t. O v, que é o volume, está escrito em função de y. Então, para calcular o dv dt, eu tenho que fazer dv dy e o dy dt. O que é o dv dy? É a derivada do volume em relação a y. Então, vai ficar assim. dv dt, o exercício já deu que vale 6. A derivada do volume em relação a y vai ficar assim. Derivar isso aqui em relação a y é só descer esse 2 multiplicando. Porque o r e o π são constantes, lembrando que o r vale 13 e o π é um valor fixo, então é derivar o y². Então é só descer o 2, que nós estamos derivando em relação a y. Nesse caso aqui, derivar em relação a y, desce o 3 multiplicando, ele vai cancelar com esse 3 aqui de baixo, e a potência que era 3 fica 2. Então a derivada disso aqui em relação a y vai ser isso aqui, ó. E o dy dt, a gente ainda não conhece. Na verdade, é justamente isso que a gente está procurando. Então, a gente vai ter essa situação. Então, nós vamos trocar aqui o y, que é a profundidade, por 8. Nós vamos trocar esse r aqui por 13, porque ele é o raio. E esse y nós vamos trocar por 8. Fazendo essas contas, a gente tem isso aqui, né? Então, isso aqui eu vou fazer conta e vou dividir os dois lados por esse valor. Ou passar isso aqui para cá dividindo, né? Tanto faz, vai dar isso aqui. Simplificando essa expressão, a gente tem que o dy dt é 1 sobre 24π. Lembrando que o y é a profundidade, nós estamos falando que unidade de medida como metro, por isso ficou metro por minuto, seria a resposta da letra A. Na letra B, a gente tem o mesmo enunciado e ele pergunta qual será o raio R na superfície da água. O raio R é esse aqui, ó, é o raio minúsculo, né? Porque o raio R maiúsculo já é definido como 13. Aí ele pergunta qual então vai ser o valor desse R, ou seja, desse raio, quando a água tiver y metros de profundidade, que é o que a gente tem. Isso aqui mede y. Então, nós temos aqui, eu fiz o mesmo desenho, né? Só que eu peguei o seguinte, ó, o raio desse hemisfério é 13, ou seja, essa distância, né, que vai do centro até aqui embaixo é 13. Então, isso aqui tudo mede 13. Se esse pedacinho daqui de baixo mede y, esse daqui de cima mede 13 menos y, que é isso aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui de cima é o 13 menos y. Então, eu tenho isso aqui que mede 13 e isso aqui que é o R. Então, eu posso fazer aqui teorema de Pitágoras. Então, vai ficar cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é isso aqui. Desenvolvendo o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo, mais 13 ao quadrado, que aqui também podemos colocar 169, a gente tem isso aqui. Como eu quero saber o valor do R, então eu vou deixar o R ao quadrado desse lado e os outros termos eu vou passar para o lado de lá. Só que o 169 pode cancelar com esse aqui, ó. Então, o 26y é negativo, aqui ele apareceu positivo, e o y ao quadrado é positivo, aqui ele apareceu negativo. Esse 2 eu vou escrever aqui na forma de raiz, ficaria mais ou menos, só que como o R é uma distância aqui, ó, então ela é positiva,
metros. Então R vai ser igual a isso aqui, ó. Resposta da letra B.